Bom dia, pessoal. Tudo bom? Eu sou o Gabriel e hoje eu estou aqui com o Mário, diretor de inovações da Softrec, para a gente falar um pouco sobre um tema essencial para as empresas, que é a segurança da operação. Bom dia, Marião. Bom Tudo dia, bem? Gabriel. Tudo bem? Bom, eu posso te fazer umas perguntinhas para você falar um pouco mais sobre esse tema, aprofundar? Claro, a gente está aqui para orientar o nosso público aí das informações sobre segurança da operação. Perfeito. Então, a primeira pergunta que eu queria saber é por que os investimentos em gestão são tão importantes para a segurança de operações de empilhadeiras nas empresas? Bom, a questão é a seguinte: toda operação com empilhadeiras e máquinas correlatas, ela é muito perigosa no sentido da segurança do trabalho, né? Porque são máquinas pesadas, máquinas que exigem um treinamento para operar, e já começa por aí, né? Assim, apesar de não existir uma lei que obrigue as pessoas terem uma habilitação para operar empilhadeiras, assim como são os carros de passeio, automóveis, enfim, é exigido só um curso. Porém, o equipamento é muito perigoso se ele não for operado de acordo com as instruções técnicas, dentro dos limites técnicos, dentro das suas capacidades. Então, por isso que investir em gestão, e aí o treinamento faz parte da gestão, né? É um item da gestão, é tão importante para que os clientes, as empresas consigam assegurar o uso das empilhadeiras, das máquinas, para os operadores não terem nenhum tipo de dano, nenhum tipo de acidente. Então, o investimento em gestão é essencial. Entendi. E existem boas práticas para um ambiente de trabalho seguro nas empresas? Algum tipo de prática que seja recomendada para as empresas fazerem? Existem as normas técnicas, né? No caso de empilhadeiras e equipamentos de movimentação de carga, e aí a gente entende diversos equipamentos, desde rebocadores, transpaleteiras, equipamentos menores, até as grandes empilhadeiras. Todos eles estão sujeitos a normas regulatórias, que são as NRs. No caso das empilhadeiras, é a NR11 que atende. Então, existe uma norma técnica pela ABNT que descreve passo a passo essa norma. Então, o primeiro passo, assim, se todas as empresas já seguissem a ANR, já seria fantástico. Esse é o objetivo. Uhum. Então, e a gente sabe que acidentes podem acontecer mesmo com empresas que tomam as devidas precauções e tudo mais. Mas como elas podem fazer para prevenir esses riscos, mesmo sabendo que podem acontecer esses acidentes? Então, é o que eu estava falando, né? As normas já antevêm muitas situações de risco que podem colocar os operadores à mercê de um acidente. E os sistemas de gestão vão auxiliar nessas normas. A norma ela só especifica situações. Então, por exemplo, nenhum operador pode utilizar uma máquina desse tipo sem realizar um checklist. Esse checklist ele tem algumas orientações para serem seguidas, porém nada garante que ele é feito. Então, o que as empresas podem fazer, e aí já puxando a sardinha para o nosso sistema, para o que a nossa empresa faz, é oferecer o cumprimento dessa norma através do sistema, que agrega à empilhadeira um equipamento onde esse checklist, ao invés dele ser feito no papel, assim, só visualizando a máquina, vai lá, verifica um item e volta. Ele é feito no equipamento e garante-se que aquele item está ok. Aquele item estando ok da máquina, ele tem uma segurança muito maior para fazer o trabalho. Certo. Ainda sobre o checklist, tem mais pontos que você pode pontuar que ele contribui assim para a segurança da operação? Então, na verdade, assim, o checklist, ele é praticamente o item essencial para uma segurança boa na operação de empilhadeiras, porque ele vai garantir que o operador verificou na máquina, no equipamento como um todo e no ambiente diversos aspectos de risco para a operação. Por exemplo,
No checklist é verificado, por exemplo, se a máquina está com toda a iluminação funcionando. Iluminação por quê? Por que é importante essa iluminação? A máquina está transitando lá num CD, numa área, e ela tem luzes. É que nem os carros. Você percebe o carro se aproximando porque a luz está acesa, o farol está aceso. Então, na empilhadeira é a mesma coisa. Aquela sinalização luminosa serve para alertar o pedestre, alertar outro condutor que a máquina está trabalhando. Então, esse é um item do checklist. Então, verificar luzes e sinalização. Ah, tá ok. O operador responde ali no sistema que tá ok. Outro item, por exemplo, vazamento de fluido hidráulico, que é um item essencial. Se a máquina tiver com vazamento, o operador vai responder como item não ok e a máquina fica bloqueada. São diversos itens, assim, né? A gente tem clientes que têm cerca de 40 perguntas, 20 para o checklist off e 20 para o checklist on. O que é o on e o off? O off são os itens com a máquina desligada. Itens, por exemplo, que você consegue verificar sem ligar a máquina. Exemplo, né? É bom a gente dar sempre exemplo. Pneus, a condição do pneu. A máquina não precisa estar ligada para você ver que o pneu está normal. Assim como no carro. Uma inspeção visual ali do pneu, você sabe se o pneu está bom ou não. Está murcho ou não. Um outro exemplo, se o motor está com um barulho estranho, o motor está falhando, você precisa ligar o equipamento, dar partida no motor da máquina, no caso da máquina a combustão, né? Lembrando que em empilhadeiras a gente tem dois grandes meios de funcionamento, ou o motor a combustão ou as elétricas. Então, no caso que eu estava comentando, do motor a combustão, você precisa ligar a máquina para ouvir se o motor está falhando, se o motor funcionou. Então, esse é um item do checklist on, que a gente fala, com as máquinas ligadas. Assim como também vazamento de fluido hidráulico, que eu já comentei, sistema de freios, o operador precisa pisar no freio para ver se o freio está acionando. Ou seja, ele vai preenchendo aqueles itens, vai verificando, e se tiver tudo ok, nenhum defeito a apresentar, a máquina está apta a funcionar. Ou seja, antes de começar a funcionar, a trabalhar com a máquina, você verificou uma série de itens. Na realidade, a gente devia até fazer isso com nossos carros de passeio, assim, antes da gente começar a usar o carro, a gente verificar pneu, calibragem. É claro que no dia a dia a gente não faz isso, mas deveria, né? Até na TV muitas vezes fala assim, antes de uma viagem verifique óleo, freio, pneu, né? Como eu já falei, é mais ou menos a mesma coisa, só que de uma maneira muito mais séria, muito mais responsável. Porque são empresas oferecendo um equipamento para que um funcionário trabalhe dentro da empresa. Então, a responsabilidade é total da empresa. A função do checklist é exatamente garantir que o equipamento estava em perfeitas condições e o próprio operador verificar essas condições. Eu não posso fazer o checklist por você. Você vai fazer, né, você, Gabriel, vai começar a trabalhar. Eu vou lá, eu faço o checklist para você, que você vá trabalhar com segurança. Não, você, o próprio operador, quem vai utilizar aquela máquina, que faz o checklist. E uma coisa muito importante é sempre que trocar de operador, a maioria dos nossos clientes faz um novo checklist. Porque eu garanto que você me entregou a máquina nas mesmas condições que você pegou. Se nesse intervalo que você usou a máquina, usou a empilhadeira, aconteceu algum problema, aconteceu algum defeito, na sequência, vou utilizar a mesma máquina, eu tenho que verificar se ela está nas mesmas condições. Então, assim, não é porque foi feito o primeiro checklist lá, no primeiro horário do turno, ela estava ok. Pode ter acontecido um monte de situações no meio do dia que agregou um risco ao equipamento. Então, durante o dia, ela pode ter começado a vazar fluido hidráulico. Se na hora que eu pegar aquele equipamento, eu verificar que está vazando fluido hidráulico, eu vou sinalizar no meu checklist e não vou utilizar a máquina, garantindo assim que na parte que eu for usar, a máquina está em perfeitas condições ou não. E isso é muito importante. O cliente nosso, quem utiliza o sistema, ter essa rastreabilidade do que aconteceu.
que ele vai ter no fim do dia? Ó, o Gabriel começou a usar a máquina, o checklist dele estava todo ok, trabalhou o dia todo, ou o seu turno, na verdade, 8 horas. Desligou a máquina, o Mário foi lá, começou a utilizar o mesmo equipamento. Opa, a máquina está com amassado. Quem bateu aquela máquina? A máquina sofreu uma colisão no primeiro turno. Ah, o Gabriel, quando preencheu o checklist, não apontou que a máquina estava batida. Agora, na hora que o Mário pegou, a máquina está batida. Quem bateu a máquina? É claro que aí o gestor vai usar essa informação para decidir o que ele vai fazer. Ah, o Gabriel bateu a máquina, ele vai, inclusive no nosso sistema também tem um sensor de impacto. Ele vai atrás dessa informação no sistema. Que horas que houve o impacto nessa máquina? Esse impacto causou aquele amassamento na lataria da máquina, na estrutura da máquina, causou aquele defeito? Ou seja, com o preenchimento correto do checklist, o gestor, né, e voltando a falar de um sistema de gestão, tem tudo, uma coisa que eu sempre falo, a operação fica transparente. Acabou aquela história, quem bateu a máquina? Quem fez o checklist foi feito, depois de um tempo a máquina apresenta um defeito grave, funde o motor, estraga uma bateria que causa um prejuízo enorme, você tem o sistema de gestão te informando o que realmente aconteceu. Deixa de ser uma suspeita para ser uma certeza. Então, essa na minha visão, é a melhor alternativa para garantir a segurança da operação. Não, muito interessante. Deu para perceber que um dos focos da Softrec mesmo é na segurança, né? Então eu queria saber o que o sistema Softrec oferece para reduzir os riscos de acidente. Tem alguma pesquisa, um dado concreto que mostra, que prova que reduz acidentes? Sim. Recentemente, apesar da Softrec ter aí 10 anos no mercado, né, e hoje ser a líder no segmento, recentemente, no início desse ano, a gente contratou uma empresa especializada em normas técnicas, justamente a NR11, que eu estava comentando, da norma BNT, que fez o seguinte estudo: quais os riscos de operar uma empilhadeira sem o sistema e qual o risco de operar a mesma empilhadeira nas mesmas condições com o sistema. E, para nossa surpresa, a gente sempre acreditou, sempre soube que esse número fosse muito alto em relação à redução do risco, mas mesmo até para nossa surpresa, esse laudo, que eu comentei de uma empresa especializada pela BNT, indicou uma redução do risco de segurança na operação de empilhadeiras de 98%. Então, o Softrec garante uma redução no risco da operação de empilhadeira em 98%. Ou seja, o operador vai estar 98% mais seguro numa máquina que tem o sistema do que uma máquina que não tem nenhum sistema de gestão. Então, assim, é irrefutável a comparação, né? O que hoje no mercado oferece uma redução no risco da operação de 98%. Não, é realmente impressionante, é um dado assustador, assim. Eu tô até curioso para saber um pouco mais. Para você ver como é perigoso utilizar uma empilhadeira sem formação oficial, sem pelo menos um curso, sem pelo menos um sistema de gestão, né, como é o Softrec. E a gente vê que no Brasil acontecem muitos acidentes ainda, né? As empilhadeiras têm um grande risco ainda para os operadores. Sim, infelizmente acontece. A estatística aí é preocupante. E outra estatística preocupante é que ainda é uma parcela pequena de empresas que têm sistemas de gestão, na verdade, né? Empresas que têm sistema de gestão nas empilhadeiras. A grande maioria ainda é baseado no papel. Esse checklist que eu comentei é no papel, que não traz segurança nenhuma, por melhor que seja feita a gestão, é de 98% a diferença entre fazer no papel e fazer eletronicamente, porque além de fazer eletronicamente, isso é uma coisa que tem que ficar muito clara, assim, não é só tirar do papel e tornar ela eletrônica. A forma eletrônica,
se apontado um item como não ok, a máquina fica bloqueada. Se o operador responder que o item não está ok, não está funcionando, a máquina não liga. O operador não consegue sair com a máquina. Só quando a manutenção for feita, um responsável realizar a manutenção, corrigir o problema, que ela volta para a operação. Essa é a grande diferença de fazer no papel. Fez no papel, certo ou errado, a máquina pega e vai trabalhar. E aí que o acidente acontece, por um defeito da máquina, uma situação insegura da máquina. É claro que na operação também existe um risco grande de imperícia ou imprudência, assim como os automóveis, né? O carro pode estar em perfeito estado, mas se a pessoa for imprudente ou for assim, não dirigir bem, não conduzir com responsabilidade, vai causar um acidente. Então, assim, e o Softrec também supervisiona a questão de como ele opera a máquina. Né, existe uma série de informações que a gente capta que no final do dia eu consigo dizer, né, o sistema consegue dizer que o Gabriel conduziu bem, conduziu na velocidade máxima, desculpa, não na máxima, mas dentro do limite máximo, conduziu de forma segura, não teve impactos, não excedeu o peso, uma série de informações que, além do checklist, garantem que o Gabriel, o operador em questão, trabalhou corretamente. É isso que vai trazer os 98%. Para ficar bem claro, não é só a questão do checklist. Esses 98% agregam todas as funções do Softrec, não só o checklist. O checklist eletrônico que a gente aqui reforçou e é uma coisa muito importante, não totaliza os 98%. Todo o sistema agrega os 98% na redução do risco da operação. Entendeu? Não, entendi. E eu vi que você falou sobre o papel também, e outro diferencial é que daí é sustentabilidade, né? Porque também tem esse apelo ecológico aí da coisa. Você imagina assim, uma empresa que tem um cliente nosso grande, né? A gente tem clientes de 100 máquinas a clientes que têm 800 máquinas na mesma operação. Aí se você fizer uma conta, a conta mais simples, 100 máquinas, trabalhando em 3 turnos, nós temos 3 operadores. São 2.400 checklists por dia. No papel, cada um, se for uma folha sulfite A4, imagina a quantidade de papel também que a Softrec indiretamente evita que seja gerado, sendo que isso tudo vai para o sistema, fica armazenado, e além de armazenar, além de reduzir a quantidade de papel, todo esse apelo ecológico, que é muito importante cada vez mais, também faz toda a gestão desse checklist, né, dessa papelada, porque ele transforma todas aquelas informações em BIs. Então, os gestores desse checklist, todos 2.400 checklists gerados aí por dia, não dependem de análise. A pessoa não tem que pegar as centenas de folhas e ficar fazendo a conta, fazendo as análises. Ele tem um resumo, o sistema faz um resumo, aponta, hoje as máquinas que apresentaram mais defeitos apontados pelo checklist foram essas. O que facilita muito a gestão, ele vai direto no ponto de erro, não precisa pegar aquela papelada toda e ficar analisando, perdendo horas de análise em cima daquela papelada, o que é uma outra vantagem, né? Eu não sei se eu fiz a conta certa, mas acho que são 100 empilhadeiras, 3 turnos, são 300 checklists por dia, um mês, vai dar uns 6.000 checklists mês aí. Depois o pessoal faz a conta mesmo, direito, mas é muito papel, é muito checklist, é muita informação para ser gerenciada. É muita informação para ser gerenciada, um trabalho muito grande de gerenciar os papéis, né? As empresas têm pessoas dedicadas só para fazer isso, sendo que o sistema e o apontamento eletrônico reduz. E essas pessoas vão fazer outras funções, né? Não essa função
maçante e burocrática de ficar analisando, gerenciando, armazenando, sem contar que as empresas são obrigadas a armazenar essa documentação por um tempo. Não me recordo agora exatamente por quanto tempo, mas são obrigadas. Numa fiscalização, tem que apresentar. Com o sistema, ele puxa lá o relatório, de quando que o fiscal quer a verificação? De 5 anos atrás? Entra no sistema lá, coloca no filtro, quero todos os checklists realizados em 2015. Vai estar lá no sistema. Não, então é eficiência aliada à segurança, né? Acaba... Quanto mais eficiente, mais seguro. Não, na nossa visão, né? Pelo menos é o que o software oferece. Sim. Eu queria agradecer, Mário, pelo tempo, pelas explicações, foi bem claro. Agradecer a todo mundo que está assistindo, inclusive. E quer falar alguma coisa para encerrar? Não, só coloca a Softrack, né, a gente à disposição aí para tirar dúvidas. Se a partir desse vídeo, né, surgirem novas dúvidas, é só mandar e-mail para a gente, WhatsApp, entrar em contato de qualquer maneira, que a gente vai ter muita satisfação em responder e levar mais conhecimento, né? Aqui a gente faz um apanhado geral, mais sobre os conceitos envolvidos, e estou e estamos à disposição aí para atendê-los. Então, muito obrigado a todos, e fiquem ligados nos nossos próximos podtracks, que vão vir muita coisa legal ainda. Obrigado. Obrigado, bom dia. Bom dia.